Oi pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o processo de redemocratização do Brasil e a Constituição de 1988. Bom, o que estava acontecendo no Brasil? Nós vimos que teve aquele movimento de diretas já, o Congresso não aceitou, mas mesmo assim eles elegeram um presidente civil para comandar o Brasil. Esse presidente foi Tancredo Neves, tá? Em 1985, no mesmo ano que ele ia começar a governar o Brasil, ele acaba ficando doente e no mesmo ano ele vem a falecer, tá? E aí quem entra no governo é José Sarney, que era o seu vice. Quando o Sarney ele entra no Brasil, né, para governar, ele percebe que o Brasil estava passando por um colapso econômico devido ao milagre econômico que foi feito durante o regime ditatorial no Brasil. E aí ele procura fazer algumas mudanças na economia para tentar melhorar a situação do Brasil, né, na tentativa de estabilizar a economia do Brasil. Foi aí que ele realizou o Plano Cruzado. Bom, a nossa moeda naquela época, em 1985, era o cruzeiro, tá? Então ele muda do cruzeiro para cruzado, diminuindo 3 algarismos do dinheiro, né? Desvalorizando a moeda em 3 algarismos. E aí, a partir desse momento, ele tenta congelar todos os preços dos produtos. Ele congela, inclusive, o salário, vigência de 1 ano, né? E relativo aos 6 meses anteriores. Tudo isso na tentativa de estabilizar a economia do Brasil, né? Mas esse plano do José Sarney não deu muito certo, né? Os grandes empresários, donos de comércio, né? Mercado naquela época, eles começaram a praticar o ágil, né? Onde eles buscavam um jeito de driblar esse congelamento para estar ganhando lucro em cima das suas mercadorias. Então, teve uma época que pessoas começaram a traficar alguns produtos, né? Como carne, etc. Então, assim, esse plano que veio para estabilizar não deu tanto certo. E mesmo assim, a população naquela época apoiou o plano e até tinha alguns fiscais do Sarney, né, que era como era chamado na época, que eram pessoas normais, né, donas de casas também, que elas iam no mercado e ficavam fiscalizando se realmente o valor foi congelado ou teve alguma alteração, tá? E naquela época tinha muita alteração, né? Esses ágios, porque as pessoas, os empresários, para não perderem o seu lucro, eles mudavam a etiqueta, mudavam a embalagem com valor adulterado, enfim. Então, percebendo que isso não deu certo, que a inflação continuou a subir e ficar instável, José Sarney ele fez outros planos, como o Bresser, Plano Verão, todos na tentativa de estabilizar o governo, mas nenhum deu certo, tá? A inflação do Brasil continuou sendo elevada. Em 1988 foi importante porque teve a elaboração da nossa Constituição, tá? Ulisses Guimarães foi muito importante porque presidente da Câmara dos Deputados, ele teve um papel importante na elaboração da Constituição de 1988, né? Constituição essa que é vista como uma Constituição cidadã, tá? Então, assim, vários direitos começaram a ser retomados, né, como o nosso direito político, o voto facultativo para quem tem 16 anos, eleição direta para vice-presidente, presidente, todos os nossos direitos, liberdades de expressão, de fazer greves, enfim, todos esses aspectos que tinham sido anulados durante o regime da ditadura civil-militar no Brasil, agora eles foram retomados. Então, tínhamos liberdade de expressão, foi dado fim à censura nos rádios, na TV, enfim. E um papel muito importante foi a questão dos trabalhadores, né, que as leis dos trabalhadores ganharam novas vertentes, né, novas posições nessa época. Então, a partir desse momento tinha 13º, os trabalhadores iriam
cumpriu o seu horário 44 horas semanais, a mulher ganhou 120 dias de licença maternidade, o homem ganhou 5 dias de licença paternidade, o abono salarial de 33% nas férias, né? Então, tudo isso foi construído na nossa Constituição de 1988 e principalmente no que diz respeito a leis trabalhistas, é importante a gente ressaltar que em 2017, durante o governo de Temer, foram feitas algumas alterações, tá? Então, por exemplo, questão de férias, intervalo, hoje a gente pode conversar e negociar com o patrão e vice-versa para tentar resolver questões sobre férias, intervalo. Então, tudo é negociável, né? Partindo pelo contratante, né? Ele visa ter essa negociação com o empregado, tá? Bom, é isso, espero que tenha entendido. No próximo vídeo eu vou dar continuidade e vou falar um pouquinho do governo do Fernando Collor e do Fernando Henrique Cardoso. Fiquem ligados.